Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, nos desligando por um instante do corre-corre do dia a dia, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A Macieira Encantada. Era uma vez um reino antigo e pobre situado perto de uma grande montanha. Havia uma lenda de que no alto dessa montanha havia uma macieira mágica que produzia as maçãs de ouro. Para colher as maçãs, era preciso chegar até lá, enfrentando todas as situações que aparecessem no caminho. Nunca ninguém havia conseguido essa façanha, conforme dizia a lenda. O rei do lugar resolveu oferecer um grande prêmio àquele que se dispusesse a fazer essa viagem e que conseguisse trazer as maçãs, pois assim o reino estaria a salvo da pobreza e das dificuldades que o povo enfrentava. O prêmio seria da escolha do vencedor e incluía a mão da princesa em casamento. Apareceram 3 valorosos e corajosos cavalheiros dispostos a esta aventura tão difícil. Eles deveriam seguir separados e, por coincidência, havia 3 caminhos. Um rápido e fácil, onde não havia nenhum obstáculo e nenhuma dificuldade. O segundo, rápido e não tão fácil quanto o primeiro, pois havia algumas situações a serem enfrentadas. E o terceiro, longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. Foi efetuado um sorteio para ver quem escolheria em primeiro lugar um desses caminhos. O primeiro sorteado escolheu naturalmente o primeiro caminho. O segundo sorteado escolheu o segundo caminho. E o terceiro sorteado, sem nenhuma outra opção, aceitou o terceiro caminho. Eles partiram juntos, no mesmo horário, levando consigo apenas uma mochila contendo alimentos, agasalhos e algumas ferramentas. O primeiro, com muita facilidade, chegou rapidamente até a montanha, subiu feliz por acreditar que seria o vencedor, e quando se deparou com a macieira encantada, sorriu de felicidade. O que ele não esperava, porém, é que ela fosse enorme, inatingível. Como chegar até as maçãs? Elas estavam em galhos muito altos. Não havia como subir, o tronco era muito alto também. Ele não possuía nenhum meio de chegar até lá em cima. Ficou esperando o segundo chegar para que resolvesse junto a questão. O segundo enfrentou galhardamente a primeira situação com a qual se deparou. Porém, logo em seguida apareceu outra, e logo depois mais outra e mais outra, sendo algumas delas um tanto difícil de superar. Ele acabou ficando cansado, esgotado e até ficou doente e caiu prostrado. Quando se deu conta do seu péssimo estado físico, foi obrigado a retroceder e voltou à aldeia onde foi internado para cuidados médicos. O terceiro teve seu primeiro teste quando acabou sua água e ele chegou a um poço. Quando puxou o balde, arrebentou a corda e ele então rapidamente, com as suas ferramentas e alguns galhos, improvisou uma escada para descer até o poço e retirar a água para saciar a sua sede. Resolveu levar a escada consigo e também a corda remendada. Percebeu que estava começando a gostar muito dessa aventura. Depois de descansar, seguiu viagem. Precisou atravessar um rio com uma correnteza fortíssima. Construiu então uma pequena jangada e com uma vara de bambu como apoio. Conseguiu chegar do outro lado do rio, protegendo assim sua mochila, seus agasalhos e todo o material que levara consigo para o momento que precisasse dele, incluindo a jangada. Em um outro ponto do caminho, ele teve que cortar o mato denso e passar por cima de grossos troncos. Com esses troncos, ele fez rodas para facilitar o transporte do seu material, usando também a corda para puxar. E assim sucessivamente. A cada nova situação que surgia, como ele não tinha pressa, calmamente, fazendo uso de tudo que estava aprendendo nessa viagem e do material que prudentemente guardara, resolvia facilitar facilmente a questão. A viagem foi longa, cheia de situações diferentes, de detalhes, e logo chegou o momento esperado, quando ele se defrontou com a macieira encantada. O primeiro havia cansado de esperar e também retornar ao povoado. O encanto da macieira tomou conta do terceiro. Ela era tão brilhante, grande, alta,
Os raios do sol incidindo nos frutos dourados irradiavam uma luz imensa que o deixou extasiado. Quanto mais olhava para a luz dourada, mais ele sentia invadir-se por ela, e percebeu que todo o seu corpo parecia também dourado. Neste momento, ele sentiu como se uma onda de sabedoria tomasse conta do seu ser. Com essa sensação maravilhosa, ele se deixou ficar inebriado durante longo tempo. Depois do impacto, ele se pôs a trabalhar e preparou cuidadosamente seu material, fazendo uso de todos os recursos. Transformou a jangada numa grande cesta para guardar as maçãs dentro. Subiu na árvore pela escada, usou o bambu para empurrar as maçãs mais altas e mais distantes. Tudo isso e mais algumas providências que sua criatividade lhe sugeriu para facilitar o seu trabalho, que havia se transformado em prazer. Depois de encher a cesta com as maçãs e com a certeza de que poderia voltar ali quando quisesse, por ser a macieira pródiga, ele agradeceu a Deus por ter chegado, por ter conseguido concluir o seu objetivo. Agradeceu principalmente a si mesmo pela coragem e persistência na utilização de todos os seus recursos, como a inteligência e criatividade. Voltou pelo caminho mais fácil, levando consigo os frutos de seu trabalho e de seus esforços, frutos esses escolhidos com muita competência e merecimento. Descobriu, entre outras coisas, que tudo o que pareceu em seu caminho foi útil e importante para a sua vitória. Cada uma das situações que ele resolveu foi de grande aprendizado, não só para aquele momento, mas também para vários outros na sua vida futura. Quando você faz do seu trabalho um prazer, suas chances de sucesso são muito maiores. Quando o seu objetivo vale a pena, não há nada que o faça desistir no meio do caminho. A sua vitória poderia beneficiar a vida de muita gente e também servir de exemplo a outras pessoas a quem ele poderia ensinar tudo o que aprendeu nessa trajetória. Autor desconhecido. Essa é uma história bem interessante que ela nos remete às dificuldades que a gente encontra na vida. Muitas vezes a gente acha que é como o primeiro caminho, né? O primeiro caminho a gente às vezes pensa, mas se eu tenho um problema eu quero resolver logo e acabou. Se eu tenho que aprender, se eu tenho que resolver uma situação, vamos, já que eu já sei a resposta, vou fazer logo e acabou. E a gente às vezes não valoriza situações como um caminho, como o terceiro caminho, que são cheios de dificuldades. Mas, porém, justamente o terceiro caminho, e essa é uma história bem interessante nesse sentido de reflexão, que muitas das vezes as dificuldades que a vida nos coloca são essas dificuldades, aprendizados ou situações que a vida nos põe na quina, né? Sabe? Poxa, agora eu tô na quina da parede, né? Se eu correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que eu faço? E aquela coisa toda. Situações essas de dificuldade nos obrigam a nos desenvolver, nos obrigam a olhar a vida de uma outra maneira, como a situação aqui do rapaz na hora da água, né? Ele acabou a água, encontrou o poço, foi puxar a água do poço, caiu o balde. Ou seja, se ele não utilizasse uma forma inteligente de resolver a situação, ou, né, se ele não tivesse a boa vontade para resolver a situação, ele ia morrer de sede, né? Não adianta pura e simplesmente, e às vezes a gente fala, mas era só eu pegar o outro galho e jogar lá no balde e pegar a água facilmente. Às vezes a dificuldade da vida é justamente o que faz a gente sedimentar o aprendizado, porque às vezes a gente consegue as coisas de uma maneira fácil, só que a gente não internaliza esse aprendizado. Né? Muitas vezes o ser humano precisa da dificuldade. Não que a gente não possa trocar conhecimento, que a gente não possa encontrar maneira de fazer mais fácil, não é isso. Mas quando a gente tem tudo de mão beijada, a gente normalmente não dá valor, a gente normalmente não se desenvolve. Então, determinadas situações na vida, a gente tem sim que deixar, né? Isso às vezes acontece muito com uma mãe e um filho, né? Um filho está passando uma dificuldade e às vezes, né? Eu dei um exemplo aqui de mãe e filho, mas isso acontece também em outras situações, né? Com pessoas que a gente ama muito e a gente quer que a pessoa resolva logo a situação e às vezes a gente sai na frente resolvendo. Só que nesse sair na frente resolvendo, você está deixando a oportunidade, porque a vida ela é sábia. Quer você acredite em Deus, em Oxalá,
em Alá, o nome que você queira dar para essa energia que faz com que tudo isso funcione harmoniosamente, tudo tem um porquê de existir. Todas as situações que aparecem na nossa vida, ela tem um porquê de estar daquela maneira na nossa vida. Então, às vezes, na ânsia, né, principalmente com pessoas que não são muito... que a gente gosta, né? E a gente vê, às vezes, as pessoas passando por situações que a gente sabe já a resposta, a gente já quer ir lá e dar a resposta, já quer ir lá e ajudar de uma vez. Não estou dizendo que a gente não possa direcionar a pessoa para a resposta, não pode auxiliá-la a descobrir a resposta, mas ir lá e dar a resposta, eu não sei até onde isso é válido, porque se aquela situação está na vida da pessoa, a pessoa tem que se desenvolver, né? Não estou dizendo que a gente deve negar o auxílio, não é isso. A gente não deve ter o ímpeto de sair na frente e ir resolvendo. A gente tem sim que ajudar, e se a gente tem o conhecimento para resolver a situação, ajudar a pessoa, ensinando métodos e formas mais simples dela enxergar aquela situação, mas ela que tem que resolver a situação. Porque é uma situação que está na vida dela, né? E se está na vida dela, exatamente a situação que a vida enxergou, a resolução daquela situação, a pessoa vai conseguir descobrir a sabedoria, né? Internalizar o aprendizado, isso, né? Internalizar o aprendizado. Como aqui, e aí a gente pega o rapaz do terceiro caminho. Ele teve uma série de situações, e é interessante você perceber que ele não jogou a escada fora, usou para pegar água no poço e falou, opa, posso usar isso para alguma outra coisa. E ele levou a escada junto. Na outra situação da jangada, ele levou a jangada junto. Isso é uma metáfora muito interessante com a nossa vida, né? A gente faz um paralelo aí com a nossa vida. Os aprendizados, as situações que a gente vivencia, a gente não joga aquela experiência no lixo, a gente aprende, né? E no aprendizado, naquele desenvolvimento, a gente vai usar lá na frente para fazer alguma outra coisa. A vida, ela vai nos trazendo as situações que nos são necessárias para o nosso desenvolvimento futuro, né? Todos nós saímos de um ponto, quer você acredite em reencarnação ou não, todos nós estamos em busca de um aprendizado, de uma evolução, de se tornarmos seres humanos cada vez melhores. E para que isso nos aconteça, para que isso seja possível, a gente vai angariando experiências, né? É o andar de bicicleta. Eu não leio um manual, subo em cima da bicicleta e saio andando, né? Eu tenho que aprender a me equilibrar. E eu vou cair, eu vou levantar, eu vou cair. Por mais que tenha alguém do meu lado, um exímio ciclista, né? Um exímio ciclista do meu lado, tentando me ensinar. Não adianta ele querer pegar a bicicleta e me colocar na carona e falar, olha, é assim que anda de bicicleta. Andar de bicicleta é isso, ó. Tá vendo como que é? Eu só vou conseguir aprender a andar de bicicleta na hora que eu pegar a bicicleta com as minhas mãos e com o meu pedalar dos meus pés, eu vou aprender a me equilibrar e andar de bicicleta. Igual uma criança quando vai andar também. Isso, Vai alimentar, aprender a segurar. Isso, não adianta a gente querer ficar segurando. Não, é assim que anda. Ele vai cair, ele vai levantar, ele vai cair, até que ele cria força nas pernas, né? Equilíbrio nas pernas e sai andando. Então, às vezes, na ânsia da gente querer ajudar as pessoas, a gente não deixa esse aprendizado fluir naturalmente. Com isso, a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando, né? A gente está, muito pelo contrário, a gente está atrapalhando a evolução daquela pessoa, porque a situação que era para ele vivenciar e descobrir, né, no caso da situação da água, né, ele tinha que descobrir e fazer uma escada para que ele pudesse lá na frente usar a escada para pegar a maçã. Se eu vou lá na frente, olha, toma, tem uma corda que usa aqui e pega água, ele não ia chegar lá na frente, ele não ia ter a escada para poder pegar a maçã. Ele ia ficar olhando para a maçã como o primeiro, que foi no caminho rápido, chegou lá, ficou olhando e falou, poxa, não posso fazer nada com isso, porque não tenho as ferramentas necessárias para conseguir comer a maçã, né? Eu cheguei na maçã, né? Os três tiveram a mesma missão, chegar até a macieira e trazer a maçã. O primeiro, de fato, conseguiu chegar até a maçã, mas não conseguiu pegar a maçã. Por quê? Porque não se desenvolveu, não tem o aprendizado necessário, não tem a maturidade necessária, não teve as ferramentas necessárias para fazer o uso da maçã.
E é interessante, né, a forma com que o escritor coloca essa história, porque o dourado aí, se você for em busca aí das cores, o dourado ele é a cor da sabedoria, né? Então você só consegue adquirir sabedoria vivenciando situações, né? O rapaz do terceiro caminho, ele só conseguiu pegar a maçã da sabedoria, fazer o uso do tesouro, né? Chegar ao tesouro, ter acesso ao tesouro, porque ele passou por N situações e nessas N situações ele foi colecionando ferramentas exatamente, adquirindo as ferramentas que possibilitou com que ele pegasse as maçãs, né? O primeiro chegou rapidamente, de fato, chegou rapidamente, tranquilo, não foi cansado, foi sossegadinho, mas não conseguiu adquirir a sabedoria, né? Então a gente só consegue, conhecimento, todo mundo tem acesso, mas a gente só consegue transformar aquele conhecimento em sabedoria com a experiência, com o uso desse conhecimento. Então, assim, temos sim que trocar conhecimento, temos sim que trocar maneiras de realizar as atividades mais simples, é claro que temos, e quem tem conhecimento tem mais aqui compartilhar esse conhecimento, mas a gente tem que entender que cada um vai absorver cada um vai absorver esse conhecimento no seu tempo, na sua maneira e de acordo com a sua vivência. Não adianta a gente querer forçar as pessoas a fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, porque a pessoa só vai conseguir entender vivenciando. Não adianta. O terceiro viajante, só o cavaleiro, só conseguiu comer a maçã da sabedoria porque ele angariou ferramentas no meio do caminho. O segundo, é interessante também perceber que não é todo mundo que consegue enxergar as situações difíceis que acontecem no meio do seu caminho de uma maneira positiva. O segundo passou por uma situação, outra, duas, e a impressão que se dá é que ele não conseguiu absorver os conhecimentos, o aprendizado de cada situação difícil. Ele pura e simplesmente passou por uma situação, passou por outra, não respeitou o seu limite e aí ficou doente, né? A vida também nos faz isso, né? As situações que ela vai nos colocando, às vezes a gente quer na ânsia de tenho que resolver logo esses negócios e a vida vai te colocando, porque você tem que aprender determinada situação. Então, se você não aprendeu agora, daqui a pouco a vida vai te pôr de novo, né? Eu falo aqui com carinho, personagens diferentes, mas a essência, a mesma história. Se você não aprendeu ainda, a vida vai colocar personagens diferentes, mas a essência é a mesma. Então, enquanto a gente não se desenvolver em algumas características, né? Desenvolver algumas características, algumas características nossas, a gente não vai conseguir chegar na maçã dourada, né? E é importante a gente respeitar o nosso limite também, né? O primeiro, percebam que o terceiro, né, o que teve várias situações, ele foi com calma, ele foi apreciando, ele foi até se tornou prazeroso. Em dado momento ele fala que ele se sentiu prazeroso no aventura que era a jornada. Foi curtindo a vida, curtindo as situações. É a boa, né? Aquele fala que é o vida boa, né? Aquele cara que vê a vida, tá tudo uma loucura, mas a gente vai dar um jeito, dá tudo certo, né? Ele vai apreciando, vai sentindo as situações, entendendo, tendo paciência, enxergando, vivenciando, enxergando, tendo a serenidade de enxergar a situação, verificar a melhor saída, usando a criatividade. Agora, aquele que passa por outra, chega uma hora que adoece, não aguenta, né? Porque sai um louco. Isso me lembra muito eu. Eu, às vezes, em alguns momentos da minha vida que eu saio na louca. A resposta é uma só. O teu organismo fala: para com isso, tá louca? Para. Aí você para, respira, oxigena o cérebro, aí você volta a vivenciar a vida. E quando a gente consegue vivenciar a vida de uma maneira cadenciada, gostosa, prazerosa, o resultado ele é no mínimo divertido, minha gente. Porque o que é viver? Viver é o intervalo entre dois suspiros. O primeiro suspiro da vida e o último. Isso é viver. Intervalo entre dois suspiros. Então, nesse intervalo,
A gente pode sair nem uns loucos, né? A gente pode não aprender nada, como a gente pode vivenciar as situações e ir angariando ferramentas para que a gente chegue, no momento que a gente encontrar a macieira de ouro, a gente possa apreciar os seus frutos e ter acesso a esses frutos, conseguir pegar esses frutos e saborear esses frutos. Mas isso só acontece se a gente nos der a oportunidade de entender as situações que a vida nos coloca, né? E aquele que já tem a resposta para tudo, né? Que já vivenciou um caminho e já sabe, né? Olha, vai por aqui, por ali, por ali, que a gente possa também trocar a experiência com o outro que está vivenciando um caminho, mas não impor, você tem que fazer assim o assado. Até porque, por exemplo, vamos voltar ali no exemplo da escada no poço. Eu posso fazer minha escada com 3, 4 degraus, porque minhas pernas são largas. Mas para o outro, eu falo para ele, faz uma escada com 3, 4 degraus que você chega lá embaixo. Só que a perna do outro é curta, então a escada com 3, 4 degraus não vai servir para ele. Você pode até falar para ele, olha, faça uma escada. A dica que eu te dou, usa uma escada que você vai conseguir chegar lá no fundo do poço. Você pode fazer uma escada com galho de árvore. Você já deu a dica para ele. Agora, querer impor para ele, você tem que fazer uma escada com 3, 4 degraus, que é assim que você vai conseguir chegar lá. Pode, né? Como eu disse, para mim, a minha perna é comprida, 3, 4 degraus, adianta? Para ele, não. A perna dele é curta, então precisa de 5 degraus. Você não deixou de trocar a experiência, você não deixou de ensiná-lo, mas você tem que respeitar o outro, porque cada um é um, cada um traz um risquinho, né, no dedo e cada um tem uma forma de vivenciar as situações na vida, né? Volto a dizer, é importante a troca de conhecimento, mas é importante que a gente respeite, né, a capacidade de absorção do outro. Né? E aí quando a gente troca fica gostoso, porque daí um aprendeu a fazer uma escada com 3 degraus, o outro aprendeu, olha, eu fiz com 5, e você olha e fala, nossa, eu nem sabia que dava pra fazer escada com 5, e o outro fala, olha, eu nem sabia que dava pra fazer uma escada, tá vendo? E aí tem uma troca de conhecimento e todo mundo sai engrandecido dessa situação, né? Então o ponto reflexivo dessa semana é que a gente possa perceber na vida da gente que às vezes o caminho ele pode parecer simples, e né, às vezes a gente tem uma situação que a gente não está muito afim de enfrentar e você fala, eu vou esquecer, eu vou por aqui, não quero saber disso daí não, isso vai dar muito trabalho, eu vou por aqui. Vai chegar no mesmo caminho? Vai, mas pode ser que você chegue lá e você não tenha ferramenta o suficiente para absorver a sabedoria, né? É importante a gente ter como reflexão na nossa vida que todas as situações que acontecem no nosso caminho, elas não são necessárias para que a gente descubra características, descubra dons, descubra limites, descubra nos autos, que a gente tenha esse autoconhecimento para que quando a gente chegar na nossa, e aí cada um na sua árvore, né, na sua árvore de maçã dourada, você tenha ferramentas o suficiente para se deliciar nesses frutos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, era isso que eu queria trocar com vocês esta noite. Então vamos neste momento, encerrando a nossa reunião dessa noite, nosso encontro dessa noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento, muito obrigada. Como convite reflexivo dessa semana, que possamos prestar atenção em nossos caminhos, que as situações que nos acontecem, elas não são positivas, elas não são de grande valia para o nosso desenvolvimento. São situações difíceis que nos angariam, que faz com que a nossa cestinha de ferramentas aumente, né? Ferramentas emocionais, ferramentas de forma de enxergar a vida, de aprendizados, de entender o seu limite, de aprender até descobrir dons, enfim. Essas situações elas são muito positivas quando olhamos-as com um olhar construtivo na nossa vida. Pois são elas que nos fazem encher a nossa cestinha de ferramentas para que no momento em que a gente se depara aí com a árvore de maçãs de ouro, né, que a gente tenha as ferramentas adequadas para fazer o bom uso, para que podemos saciar a nossa fome de conhecimento, a nossa fome de sabedoria, né, com essas ferramentas que a gente angaria aí no meio do caminho. Então que a gente possa olhar
as situações da nossa vida com um olhar construtivo. Que com certeza, toda situação que aparece no nosso caminho, lá na frente a gente vai usar isso para alguma coisa. Tenha certeza que chega um dado momento da nossa existência que a gente pensa: poxa, olha, se eu não tivesse passado por aquilo lá atrás, hoje eu não conseguiria aqui estar comendo essa maçã. Tá certo? Mas como eu sempre digo toda semana, que você possa praticar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado a ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram dessa reunião, que nos acompanham aí pelas redes sociais, muito obrigada a todos pela participação. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e tenham todos uma boa noite. Até o nosso próximo encontro.